Bom dia a todas e todos presentes. Venho aqui representando o secretário de Infraestrutura e Logística do Rio Grande do Sul, deputado Beto Albuquerque, que, em virtude de um problema de saúde de sua mãe, não pode estar presente. Ela é uma anciã que inspira cuidados e teve sempre grande carinho do seu filho Beto Albuquerque. Então, senhores, das palestras que me antecederam, eu fiquei bastante animado de ouvi-lo, de ouvir o Adão, com quem temos tido conversas desde que eu assumi, no início do ano passado, a diretoria de hidrovias, né, e neste ano, então, como diretor de superintendente da SPH. Eu sou um servidor de carreira, com 32 anos de serviços prestados ao Estado do Rio Grande do Sul, exatamente na superintendência, e eu assisti exatamente aquilo que tanto o primeiro palestrante como o doutor Adão referiram. Nos últimos 25, 30 anos, praticamente não houve o investimento necessário às hidrovias e não se deu a importância que elas devem ter. Eu defendo sempre, quando tenho oportunidade de falar a respeito, que é preciso que a política de investimento em hidrovias não seja uma política de governo, mas sim uma política de Estado. Isso, no Rio Grande do Sul, tem ocorrido períodos de pequenos investimentos, alguma atenção, e depois longos períodos onde a hidrovia é totalmente deixada de lado. Em termos de investimento, por exemplo, nos 2 últimos anos, em rodovias, R$1 bilhão na construção de novas rodovias, ampliação e manutenção. Em hidrovias, conseguimos, no ano passado, investir 8 milhões, sendo que nos 8 anos que antecederam a isso, nem chegou a esse volume. Então, eu vejo como um momento muito importante que estamos vivendo na história do nosso país. É a hidrovia, a resposta para a questão do meio ambiente, é a hidrovia a resposta para a competitividade das empresas brasileiras, é a hidrovia a resposta para os grandes gargalos no transporte das mercadorias. A situação lá no Rio Grande do Sul é de vias navegáveis num estirão de mais de 700 quilômetros. Quando implementarmos, quando tornarmos realidade, não é, a hidrovia do Mercosul, chegaremos próximo a 1.000 quilômetros navegáveis. Até esse momento, os investimentos eram feitos, como eu disse, em pequeno volume, somente pelo Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, numa parceria que já iniciou, né, estamos construindo aí com o Departamento de Infraestrutura Aquaviária do DENIT e a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Rio Grande do Sul, estamos construindo uma nova realidade. Nós temos lá 5 dragas, né, são 5 parques de dragagens completos no Rio Grande do Sul. Equipamento que não encontra hoje no mercado e, se buscarmos, será de um custo bastante alto. No convênio que estamos estabelecendo, acontecerá a recuperação desses parques de dragagem, aproveitando aquilo que temos de melhor, a expertise no trato com a hidrovia. A SPH, que antigamente chamava-se Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, detém o conhecimento técnico, e a minha atividade iniciou lá, 32 anos atrás, como técnico em hidrologia, realizando estudos hidrológicos, levantamentos topo-hidrográficos, batimetrias, né, para garantirmos aquilo que temos hoje, né, o aproveitamento que ocorre essencialmente no estirão navegável entre o Porto de Rio Grande e o complexo portuário na capital, Porto Alegre. Somente nesta parte da hidrovia, em torno de 300 quilômetros, são movimentados próximos a 6 milhões de toneladas ano. Na fala do Dr. Adão Proença, ele mostrou também a continuação desses estirões, né? A hidrovia
do rio Jacuí e do rio Taquari. Nós temos lá uma situação onde a SPH cuida de boa parte das hidrovias e depois o DENIT, através da administração das hidrovias do Sul, cuida de uma parte da hidrovia, que é especialmente o rio Taquari e as eclusas existentes em nossas hidrovias. Bem, com os investimentos que deverão ocorrer a partir desse pacto, não é? A partir do momento em que tornamos a hidrovia gaúcha, não é? Colocamos ela no circuito nacional. Eu acho que a coisa é por aí. Estamos aderindo à política nacional, né, de desenvolvimento do transporte aquaviário. Eu vejo isso como um elemento de grande importância, porque o Estado do Rio Grande do Sul, como boa parte dos estados, tem uma certa dificuldade em destinar recursos de investimento perene para esse modal. E com o aporte, com o trabalho em conjunto, né, com o departamento aquaviário aí do DENIT, nós teremos condição, então, de implementar o grande projeto, que é a hidrovia do Mercosul, aumentar, melhorar, dar condição a que a hidrovia do Jacuí, que justamente passa por uma área de grande produção agrícola, uma produção significativa de biodiesel, e outras hidrovias próximas da capital que nós vamos poder desenvolver. Então, é nesse sentido que eu venho trazendo alguns dados da realidade do Rio Grande do Sul, com a responsabilidade de demonstrar aos senhores que, na visão do governo gaúcho, existe, sim, a preocupação em tornarmos a hidrovia um elemento de grande importância no nosso corredor de escoamento da produção, já que o Rio Grande do Sul é um dos grandes exportadores do nosso país. Pode passar, por gentileza. Então, o que eu vou colocar para os senhores aqui a respeito, como eu já mencionei inicialmente, da hidrovia Uruguai-Brasil, do convênio de gestão conjunta da Secretaria de Infraestrutura e Logística com o DENIT, os investimentos em infraestrutura hidroviária, PMI da hidrovia e do Porto de Rio Grande. Nesse contexto, senhores, o objeto inicial é tornarmos, então, realidade a hidrovia do Mercosul. Como havia colocado inicialmente, então, o que mais se utiliza, tem um instrumento aqui, é justamente o estirão aqui, né? Hoje, temos aqui, ó, Rio Grande até Porto Alegre, um estirão navegável de pouco mais de 300 quilômetros, uma característica muito especial. Desses 300 quilômetros, nós temos fundo natural em mais de 200 quilômetros do estirão navegável. Isso dá condição a que se tenha uma utilização 10 ou até 20 vezes maior do que se tem hoje da hidrovia. Porque a manutenção necessária com dragagens de desassoreamento vai acontecer em 80 a 90 quilômetros desse estirão, o que significa um custo baixo de manutenção. E também o limitador, porque o canal de navegação, nos canais artificiais, ele é de 80 metros de largura. No entanto, na maior parte do percurso, são canais naturais com larguras até quilométricas que permitem, né, o cruzamento de inúmeras embarcações. A nossa grande preocupação hoje, escoarmos a produção, né, das outras áreas aqui, na área de Cachoeira do Sul, grande produtor agrícola, né, e a produção de biodiesel, a hidrovia aqui do Taquari, o Porto de Estrela, que pode escoar a produção daquela região mais industrializada, metal mecânico, coreiro calçadista e manufaturados da região próxima de Porto Alegre. Tem uma pequena hidrovia aqui, ó, do Rio Gravataí, que ela tem uma grande importância no escoamento de produção. E aqui próximo também, no delta do Rio Jacuí, onde está o polo petroquímico gaúcho. Só nesse terminal aqui do Rio Gravataí passam 80% do GLP consumido no Rio Grande do Sul. E nós, somente com os recursos do Estado do Rio Grande do Sul, encontramos uma certa dificuldade em realizarmos essa atividade.
A partir do momento em que dermos continuidade ao acordo realizado, o que vai ocorrer? Nós vamos recuperar as embarcações, então, da Superintendência de Portos e Hidrovias, que hoje não estão em condição de operação, e vamos utilizá-la, então, aqui, né, para tornar realidade a hidrovia do Mercosul, enquanto ocorre essa parte do projeto, que, na verdade, tem que se construir aqui uma hidrovia, o calado é muito baixo, nós vamos aproveitando para dar manutenção na hidrovia já existente. Realizamos no ano passado um investimento de 8 milhões em dragagens de desassoreamento. A intenção nesse ano é que se amplie bastante o emprego de recursos nesse sentido. Então, vamos ver como é que a coisa se desenvolve por aí. Assinatura de protocolo, já uma realidade, tá? Um aporte de recursos federais, restaurando, então, parque de dragagens, né? As 5 dragas, com todo o equipamento, as lanchas, rebocadores, né? Equipamentos de apoio às dragagens de sinalização. Um elemento muito importante, né? Balizamento da hidrovia. Nesse estirão todo aqui, entre o Porto de Rio Grande, né? Que essa é a nossa grande preocupação, darmos condições de navegação para que se escoe a produção do Estado, né, pelo Porto de Rio Grande, já que a entrada, né, de mercadorias, ela, vindo para a descarga no Porto de Porto Alegre, ela concentra basicamente em fertilizantes, aí, num volume de pouco mais de 2 milhões de mercadorias por ano. Então, é preciso... uma das formas de se baixar o custo no transporte entre Rio Grande e os terminais existentes em torno de Porto Alegre é darmos condições de navegação 24 horas por dia. Nós não temos essa condição hoje. A sinalização náutica dessa parte da hidrovia não dá condição que se navegue à noite. Então, já nos investimentos em conjunto que faremos aqui com o DENIT, prevê, então, a sinalização náutica para que se tenha condição de navegar 24 horas por dia, e isso deve se estender ao longo de todas as outras, né, hidrovias que nós daremos condição de utilização. Então, aí, os investimentos. Em 2011, somente recursos estaduais. 2012, já iniciando a parceria da recuperação de embarcações, o aporte de recursos estaduais e federais. Devemos ter aí 20 milhões em investimento, e é necessário, na nossa concepção, que se mantenha esse nível de investimento, porque o assoreamento natural das hidrovias do Estado do Rio Grande do Sul é de em torno de 1 milhão de metros cúbicos ano. Nós temos um passivo de algo em torno de 5 milhões de metros cúbicos para serem dragados, né, para resolvermos o problema de desassoreamento das nossas hidrovias. Então, os principais projetos hidroviários lá na Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado é a recuperação, então, do parque de dragagem, a sinalização náutica, como já havia colocado, especialmente na Lagoa dos Patos, com vistas à utilização do porto exportador, Rio Grande, a recuperação e manutenção do calado no Rio Jacuí e Rio Taquari. A SPH tem feito o tema de casa na questão ambiental, nos estudos necessários às dragagens de desassoreamento, com exceção do Rio Jacuí, que aguarda aí um posicionamento final do órgão de meio ambiente, a FEPAM, no Estado do Rio Grande do Sul. Todas as demais hidrovias estão devidamente licenciadas. Nós estamos executando, especialmente na Lagoa dos Patos, dragagem de desassoreamento. Então, a base para a construção daquilo que estamos buscando em conjunto com o governo federal tem condição de ser implementada rapidamente, porque os estudos estão prontos, os licenciamentos ambientais estão praticamente todos eles já concluídos, o que vai nos facilitar bastante no momento de licitarmos os trechos a serem desassoreados. Uma coisa nova para nós lá em Porto Alegre: terminal de passageiros, e especialmente aqui, ó, travessia hidroviária Porto Alegre-Guaíba. No ano passado, em 2011, conseguimos implementar travessia entre Porto Alegre e a cidade de Guaíba. Isso trouxe
uma nova visão da população e dos empresários sobre a utilização da hidrovia. Nós pensamos e nos preocupamos bastante com a questão do transporte de cargas, mas na nossa região, e eu acredito que em muitas outras regiões do país, algo que se pode e se deve também implementar é o transporte de passageiros, o transporte aquaviário de passageiros. Em Porto Alegre, por exemplo, só nessa ligação entre Porto Alegre e Guaíba, que houve tentativas no passado e não tiveram sucesso, com a implementação do transporte através de catamarãs, é uma linha rápida, em questão de 20 minutos, você está de um lado ao outro, não é? Isso tem possibilitado o transporte de 40 mil passageiros, né? E traz atenção, porque eu acho que a questão cultural é muito importante. Quanto mais pessoas nós tivermos envolvidas na utilização da hidrovia, seja como transporte de passageiros, seja como transporte de cargas, maior possibilidade nós temos de implementar essas políticas de utilização desse importante modal. E também, né, a revitalização lá do Cais Mauá, do Porto de Porto Alegre, que traz também mais gente para as proximidades da hidrovia, as proximidades do porto, devolvendo à cidade o contato. A partir daí, nós temos, com a implementação do polo naval na cidade de Rio Grande, no Porto de Rio Grande, surge uma grande preocupação do Estado do Rio Grande do Sul em não se concentrar os projetos todos na cidade do Rio Grande, mas sim auxiliar as empresas a se instalarem ao longo da hidrovia, né? Criando aí novos terminais, né? Se verificando aí modelos de concessão de terminais, que podem ser empreendimentos de caráter privado, PPPs, concessão. Então, a partir da demonstração de interesse das empresas é que se fará a implementação da utilização desses novos terminais. É importante que isso ocorra, porque facilita em muito a atividade que deve ser desenvolvida na região. E temos lá, então, como carro-chefe, né, da utilização das nossas hidrovias, o Porto do Rio Grande, né, não só das hidrovias, mas de todo o escoamento, que, num contexto bem maior, é de utilização rodoviária e ferroviária, mas é o Porto de Rio Grande que tem vocação para Porto Hub do Mercosul. Tem importância fundamental, né, no escoamento de toda a produção do Estado do Rio Grande do Sul, né, e aí que ocorrem investimentos significativos aí, né, ao final do período aí até 2014, a intenção de se investir próximo a 220 milhões, ampliando o porto e dando condição ao crescimento de exportações e importações que ocorrem por ali. Então, temos lá no Porto Novo, com calado de 10,5 metros, ocorre aqui investimento de construção de um outro terminal em São José do Norte, e o calado do superporto, 16 metros de profundidade, o que dá uma condição muito especial ao porto, e que certamente, na construção da hidrovia do Mercosul, terá um incremento significativo na sua movimentação em vista das cargas que poderá atrair, né, pela facilidade que tem de carregar um volume muito maior. E, nesse sentido, ocorrem, então, os investimentos de modernização do cais. Numa primeira fase, na primeira etapa, foram construídos aí 450 metros, né? O investimento é de 143 milhões. A segunda etapa, aqui, de 1.125 metros, o que dará uma condição muito melhor de operação no porto. Era isso, senhores, a visão lá, então, do Rio Grande do Sul, e especialmente da Secretaria de Infraestrutura e Logística, é de que haja mais investimentos, mais obras, de modo a se incrementar o desenvolvimento. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.